Oi, Paulo. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho aí sobre os mercantilistas, né? Eu estava até, né, a gente lendo Marquês de Pombal, eu estou escrevendo um livro sobre as melhorias do Brasil e chamando a atenção que há uma subordinação à trajetória, quer dizer, o ponto de partida, o ponto de onde você parte, condiciona o ponto de chegada. E em algum momento eu bati, esbarrei em Marquês de Pombal. E aí a gente aprende essas coisas na escola e depois até perde o Aham, contato, né? Sabe que foi uma época importante, o período pombalino. E aí fui ler alguns textos aí relevantes, uma biografia muito importante de Marquês de aham, Pombal, do Maxwell, né? E mostra como ele, né, passou um tempo na Grã-Bretanha e ele era muito incomodado com a posição relativa de Portugal, ora, não era para menos, né, em relação claro. à Inglaterra. E lá ele começou a estudar, e aí, quando eu até te mandei essa referência, você falou: olha, essa biblioteca aí, esses textos todos aí, É, estavam lá em Harvard, não foi isso que você tinha mencionado, que o Marquês de Pombal tinha tido acesso sobre o desenvolvimento é, econômico da Grã-Bretanha. exato. Na verdade, ele estava lendo a tradição, a boa tradição mercantilista, né, do que a gente chama da boa tradição, porque o Adam Smith teve uma contribuição maravilhosa para a economia, na riqueza das nações, mas ele fez um pouco de maledicência também, né? O Adam Smith andou falando muito mal dos mercantilistas e acabou provocando um entendimento errado do que os mercantilistas propunham e do que os mercantilistas fizeram, né? E o Pombal sacou isso muito bem, até porque ele leu os bons mercantilistas, que ele leu e sacou que, na verdade, a manufatura é o grande segredo do desenvolvimento econômico na visão dos mercantilistas, né? A revolução industrial e a produção manufatureira. Então, essa biblioteca, esses livros que estavam na biblioteca do Pombal, na verdade, são livros que são clássicos do mercantilismo, que até comentei com você que, por acaso, muitos desses livros estavam na biblioteca lá na Kress Library de Harvard, né? E o meu amigo Eric Reinert acabou comprando, porque isso daí tem uma regra lá que se durante 50 anos ninguém lê o livro, eles são descartados, né? Então ele comprou isso daí, ele tem um acervo de mais de 60 mil livros lá na casa dele na Noruega, e lá ele tem os clássicos do mercantilismo, né? Que foram detonados pelo Adam Smith, e que eram livros super populares até 1800, 1850, por isso que o Marquês de Pombal estava lendo, né? O Smith, ele estava pau a pau aí com esses economistas. Depois que o Smith acabou fazendo maledicência e ganhou a fama, mas estão falando do Giovanni Botero, do Antônio Então, Serra, Serra, dos franceses. Então tem mercantilistas maravilhosos aí que o Pombal andou lendo, né? Não à toa, né? o Paulo, e aí, quer dizer, ele começou a fazer várias reformas em Portugal, né? E uma delas é o estabelecimento, você vai lá ler, o nome da época era Fábrica de Seda, na verdade, indústria têxtil. E outra coisa que ele fez também, ele começou a dar cotovelada e colocar para o lado os comerciantes ingleses e os piratas também. Ele começou, e ele fez isso Exato. discretamente. Ele começou pelo Grão-Pará e pelo Maranhão. Os ingleses não perceberam no primeiro momento. Não, e foi um negócio incrível, porque ele tanto promoveu a indústria em Portugal, que a certa altura do campeonato, ali no final dos 1700, o superávit, Portugal passou a ter um superávit industrial com o Brasil, né? Ou seja, Portugal exportava muito mais de manufaturas em comparação com a Inglaterra, né? Portugal estava exportando muito mais manufaturas para o Brasil do que a própria Inglaterra, né? E a balança comercial Brasil-Portugal começou a ficar superavitária em favor de Portugal com manufaturas. Na época, todo mundo ficou até chocado com isso, né? Falaram, pô, como que Portugal está exportando mais manufatura, produtos industrializados para o Brasil, do que a própria Inglaterra, né? Então, a balança comercial portuguesa, como um todo, começou a dar esses sinais de melhoras por conta das medidas de industrialização, pró-industrialização do Pombal, só que depois com a coisa da Guerra Napoleônica e da vinda da família real, isso tudo caiu por terra, porque essas medidas de industrialização, inclusive no Brasil, né, ele acabou promovendo um pouco Ele de promoveu a industrialização até industrialização no no Brasil. Brasil, indústria têxtil no Brasil, e aí ele teve o problema dele, um dos problemas foi a Guerra dos Sete Anos, né? Que aí a Espanha tentou invadir lá, unida com a França, ele precisou do apoio da Inglaterra. E a Inglaterra disse, olha, em troca do É, apoio você vai ter que começar a fazer concessões aí.
Exato. Fazer concessões tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Então, os planos dele acabaram caindo por terra, o que foi mais um golpe no processo de desenvolvimento econômico de Portugal, né? Eu brinco que Portugal nunca se desenvolveu porque os ingleses não deixaram, né? Os ingleses protegeram Portugal para ele não ser engolido pelos espanhóis, mas nunca deixaram Portugal se industrializar de fato, né? Lembrando do Tratado de Methuen, né? Falou, Portugal, vocês ficam vendendo vinho aí e a gente faz revolução industrial aqui na Inglaterra, depois a gente conversa, né? Então, Portugal foi sempre sufocado pelos ingleses nesse sentido, e depois isso foi com a abertura dos portos, os ingleses se plugaram diretamente no Brasil e passaram a concorrer, inclusive, com um pouquinho de manufatura até que tinha no Brasil, né? E essas políticas mercantilistas não vingaram em Portugal, muito menos no Brasil, mas vingaram na França, vingaram na Inglaterra, vingaram na Holanda. E não vingaram na Espanha, hein? Se a gente olhar os dois países, Exato. com acesso que tiveram a metais preciosos, eram para ser as principais potências e não foram, né? Foram drenados dos metais preciosos porque não se industrializaram. Exatamente. É aí que vem a maledicência do Smith, porque tem aquela leitura equivocada de que o mercantilista ele quer o superávit de ouro e prata na balança comercial. Não, não é isso. O superávit de ouro e prata na balança comercial é consequência do sucesso manufatureiro, né? Se você pega o John Kerry, que é um grande mercantilista inglês, e as próprias medidas do Walpole na Inglaterra, ou do Colbert, né, do que eles chamam o grande Colbert na França, eram medidas pró-indústria para exportar manufatura e importar matéria-prima que resultava no metalismo, né, na ideia do metal, do superávit da balança comercial de ouro e prata. Mas isso era uma consequência, né? Eles tinham sacado que a produtividade dessas economias vinha do setor manufatureiro e industrial. O próprio Smith sacou isso, ele abre a riqueza das nações falando, olha, livro 1, capítulo 1, a origem da riqueza das nações está na divisão do trabalho que se dá no setor manufatureiro. Mas o Smith não sacou e foi sacana, né? De que os mercantilistas também diziam isso, e sempre disseram isso, inclusive até hoje, né? Se a gente pegar a China, que é um exemplo que a gente gosta, é um belo exemplo do mercantilismo funcionando na prática, né? Não, e é curioso que o nome virou uma espécie de xingamento, né? Você fala, mercantilista não quer nem ouvir, mas não é assim, né? Talvez aí o que você tenha mencionado do Smith tenha sido, na época dele, não sei, um biógrafo já tenha documentado isso, até uma estratégia de marketing dele para ter sucesso editorial, ou sucesso dentro dos fóruns que ele ia. Ele precisava se diferenciar dos mercantilistas, e resolveu fazer isso. E ele estava alinhado aos interesses ingleses, porque a gente precisa lembrar que a Inglaterra, do final dos 1700 e do início dos 1800, passou a defender abertamente o liberalismo e o livre comércio, porque eles fizeram aquele clássico movimento que o meu amigo Radium Chang chama, na verdade a expressão é do Liss, né, de chutar a escada. Né? O país, depois que ele fica rico, ele chuta a escada e passa a defender o livre comércio e o liberalismo. Corn Law, né? Corn Law. As Corn Laws são um belo exemplo disso, para estimular a agricultura no continente europeu para tentar evitar a industrialização, mais industrialização da França e da Alemanha. Então, eles chutaram a escada e o Smith era filho um pouco disso, né, desse liberalismo inglês. Ele estava nessa transição, né? A transição entre a coisa... Primeiro você fica forte, depois que fica forte, beleza, agora vamos concorrer. Né? Exatamente. É a brincadeira da China que a gente faz. Primeiro você cria o seu dragãozinho lá, protege ele, turbina ele. Depois que o seu dragãozinho virou um dragão gigante, aí você passa a defender o liberalismo. Aliás, é até a brincadeira que eu escrevi no meu blog, do Trump protecionista e da China liberal, né? Porque agora a gente vê uma briga aí em que a China estava defendendo o livre comércio há 2 anos atrás, enquanto que o Trump estava tentando se proteger da China. Então a China é mais um exemplo do chutando a escada. Quando você está mais forte, você defende o livre comércio. Se você se sente mais fraco, você diz, opa, eu quero algum tipo de proteção. É pragmatismo puro, não tem ideologia nenhuma nisso. Exatamente, é a luta pela sobrevivência dos países, dos governos, né? Quem sacou isso foi o List, né? Que escreveu o clássico, né, de política industrial, de desenvolvimento econômico no século XIX. Ele que cunhou essa expressão do chuta na escada, mas ele aprendeu isso lá nos Estados Unidos, justamente com o Alexander Hamilton, né? Porque ele viu o que os americanos estavam fazendo na prática nos Estados Unidos pós-1776, com a proteção manufatureira da Nova Inglaterra, do Nordeste americano. E ele viu como isso funcionou e aí ele escreveu e teve essa sacada do chutando a escada, né? De que os países, depois de um estágio de desenvolvimento econômico, viram a mão e passam a defender o liberalismo. O que é esquisito é país pobre ou de renda média, como nós, por exemplo,
defendendo desbragadamente um liberalismo como se isso fosse nos transformar em país rico e pedir para o Papai Noel trazer uma bicicleta no final do ano, obviamente, né? Eu sempre penso o seguinte, o mundo ele vai aumentando de volume, né? A gente pode fazer inúmeros paralelos. Você olha imagens do passado de todas as áreas, como as coisas eram pequenas, eram artesanais, e de repente hoje não é mais assim, né? É briga de cachorro grande. Isso vai desde coisas lúdicas. Você vê o que a FIFA exige hoje no estádio. Veja as Copas do Mundo passado. Os estádios eram simplórios, hoje são coisas sofisticadas. Quer dizer, é big business mesmo, né? É lógico. Escola de samba no Brasil, lá no Rio de Janeiro, era na Praça 11, em torno de uma praça, fazia uma arquibancada, desmontava e montava, depois se construiu estrutura física. Então é um jogo, né, para tudo, né? Virou um jogo de grandes players, né? Seja governos de um lado, seja grandes empresas do outro. Aí você acha que, olha, solta a empresa, vai ter um cara inovador e esse cara vai um império depois de alguns anos. Quer dizer, olha, não vou dizer que isso não possa acontecer, mas não é a regra, né? Exato. Em todos os casos, inclusive os gigantes tecnológicos, se você olhar, você mesmo estava dando o exemplo do Google se alavancando em cima do governo Obama, até mesmo a Apple, se quiser, usando tecnologias que foram desenvolvidas pelo Estado americano, pelo governo americano. Olha, você pega o caso do Bill Gates, o Bill Gates se alavancou em cima da IBM. Quer dizer, ele teve, né, um patrocinador na hora que ele vendeu o sistema operacional para a IBM. Foi o grande passo que ele deu. Então você tem que estar com grandes jogadores, não tem jeito. Claro, e a IBM é filha, por sua vez, das verbas que o governo americano despejou no MIT, despejou no sistema universitário americano para desenvolvimento de tecnologias bélicas, né? Então, os supercomputadores, tem muito a ver, por exemplo, eles estavam fazendo aquelas contas do B-52, do bombardeiro, como é que ele ia bombardear os caras lá no Vietnã, sei lá eu aonde, tinha um monte de contas ali que o governo americano começou a patrocinar o desenvolvimento de computadores no MIT, em Harvard, no sistema universitário, que depois desembocou, e a IBM, claro que não criou, não é que estou falando que o governo criou a IBM, mas a IBM se beneficiou muito disso, né? E não tem problema nenhum, quer dizer, o governo não criou a IBM, mas se não fosse a ação do governo, talvez a IBM não fosse o que ela veio a ser. Exatamente. E aí, se não fosse a IBM, não existiria a Apple, perdão, a Microsoft. Exato, exatamente, é isso. Maravilha, Paulo. Fica aqui o nosso recado, né, Paulo? Eu acho que é legal sempre essa palavra dizendo assim, não tem ideologia isso aqui, quer dizer, isso aqui é uma coisa baseada em dados, baseada em números, baseada em história, baseada em estatística e evidências empíricas. Exatamente, perfeito, Roberto, é isso aí.